Olá, eu sou a doutora Karina Pontes, da Babystar. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Virou a Lua. O nosso podcast está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, babystar.sg. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Elisa. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre uma história que começou bem tranquila, com um pré-natal tranquilo, com alterações no meio da gestação, que foi a diabetes, mas tudo tranquilo durante essa gestação. E depois veio a Júlia, que tomou um rumo completamente diferente aí do que vocês estavam esperando, né? Ela apresentou um barulhinho após o nascimento, na respiração, que levantou a suspeita a princípio de ser uma laringomalácia, que é a primeira coisa que a gente pensa, e que é uma patologia que tem um tratamento clínico, né? Porém, isso daí ficou quase 30 dias internada, fazendo vocês passarem por altos e baixos. E durante essa investigação, os médicos descobriram na realidade que era um cisto na laringe, né? E que tem várias coisas envolvidas no cisto da laringe que a gente vai discorrer aí durante a nossa conversa. Então, hoje estamos com 2,5. O Isla, o Marcos e a Júlia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E antes de falar de tudo o que aconteceu, vamos falar um pouquinho da gravidez. E aí, foi planejada? Mais ou menos. Ela queria já há um bom tempo, né? E a gente deixou acontecer. Então, acho que foi planejado, né? Sim, chutou. Eu falo pra todo mundo, chutou pro gol sem goleiro. Não é sem querer. Tem uma mira. Ai. E como que foi receber essa notícia? Então, a gente ficou muito feliz, porque assim, eu queria muito, né? Muito mesmo. E tanto que eu fiz o teste durante uma semana inteira, né? E tava dando sempre negativo. E aí, numa segunda-feira, eu fiz o teste 3 vezes e deu positivo. 3 vezes. E na hora, exatamente. Mais de um teste por dia. E na hora eu mandei uma foto pra ele. Falei, amor, tô grávida. Aí fez outro pra confirmar. Mas assim, você já sentia, né? Lá dentro que você já tava grávida. Então, sim, já sentia. Na verdade, antes de eu descobrir, né, que realmente eu estava, eu pensei que na semana anterior eu estivesse. Só que aí, como eu fiz o teste a semana inteira, deu negativo. Eu falei, essa semana vai dar positivo. E aí foi quando eu fiz e realmente deu o teste positivo. E vocês já tinham filhos? Sim, temos um filho, Lucas, de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Uma graça, inteligente e danadinho. Maravilhoso educação. Ele. Bom, e como que foi o começo da gravidez? Então, foi bem tranquila, né? Foi bem tranquila até eu tomar um sustinho e descobrir aí a diabetes gestacional. Mas foi tranquila no início. Então, mas foi logo no... Eu não lembro. Foi logo no primeiro exame ou foi no teste de tolerância com 20 semanas que a gente descobriu? Foi no começo. Foi logo nos primeiros exames de Foi. pré-natal. Exatamente. E como foi esse acompanhamento do diabetes? Foi tranquilo pra você? Foi bem tranquilo, porque, assim, até eu chegar numa pessoa, né, na doutora Karina, eu passei por outros médicos que não gostei muito, né? Eu falei, preciso de um médico que me acompanhe e me entenda, né? E eu consiga entender também o que está acontecendo. Porque foi me passado algumas informações que eu não conseguia entender. E aí foi quando o Marcos falou que onde ele trabalhava lá tinha a doutora Karina. A doutora Karina. Exatamente. E aí fomos pra lá, fomos muito bem recebidos, né? Obrigada.
E aí a gente deu início ao pré-natal lá. Foi bem tranquilo. Aí fizemos o morfológico, fizemos os 2. Sempre nota 10 pra essa mocinha. Passou Né? comigo também, Fez porque o eco. a diabetes mellitus gestacional é uma das indicações de ecocardiograma fetal, além de fazer parte de toda essa triagem hoje em dia, mas é uma das indicações, principalmente no final aí da gestação, que aí a gente pode cursar com hipertrofia miocárdica, né, por o excesso da insulina, né? Você não tá produzindo insulina, mas o neném produz muita insulina. Uhum. Isso daí serve para fazer essa hipertrofia, principalmente no coração também, e dar esses bebês gigs, sabe? Aham. Ela tá Sim. dando risada. Ai, coisa mais linda. Ela tá dando risada. Agora, ela sabe que vai ser minha próxima pergunta. Como foi fazer dieta na gravidez? Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Na gravidez todo mundo fala: come! Imagina, você tem que comer por 2. Ela Você tá não com comia? vontade. Não. Não? Eu tive diabetes na minha gravidez. Eu joguei fora agora os meus Eu exames. comia. Você não teve diabetes? Não, eu comi. Não, Eu engordei 7 quilos. na Eu minha engordei gravidez. 23. Não ouçam ela. Eu engordei na Lá primeira. no caso, não tinha ninguém falando come, e mesmo assim ela dava umas fugidinhas. Pelos números, a doutora sabia. Vai, mas eu me controlei. Depois de uns puxões de orelha, eu me controlei. Tirando a batata frita com milkshake, né, Marcos? Viu? A minha obstetra não era boazinha, não puxava a minha orelha, por isso. Eu sou malvada. E como eu vim do interior, com mãe e sogra falando, não, minha filha, tem que comer por 2. Aí já era, né? Aí vem canjica, vem... Como é? Antigamente era cerveja. Canjica é quando você ganha, pra dar leite. Pra dar leite. Ah, eu comi canjica. Depois que eu tive ela. Lógico, coisa de vó, de mãe. Mas assim, a Isla foi muito comportada, ela mudou realmente o estilo de vida dela, era notável, né? E principalmente depois que tomou um susto, não foi? Exatamente. Como que foi esse susto? O que aconteceu? Eu lembro exatamente. No final, a senhora tá falando? Ou antes? O primeiro... O primeiro... A primeira vez que Não você não sentiu sentiu mexer. ela mexer, Ah, lembra? Eu também lembro muito É. bem. né? Então, foi um sustinho, assim, sustão. Eu não senti a bebê mexer e aí eu fiquei desesperada. E aí eu mandei uma mensagenzinha, né, pra doutora Karina. Falei, doutora, eu não tô sentindo o bebê mexer. Vem aqui, o Isla, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, quando a gente chegou lá, analisou e o líquido tinha abaixado, né, doutor? Aumentado. Isso. E aí é uma das consequências do diabetes gestacional, porque o bebê, como o diabético, ele faz muito xixi. E o líquido é principalmente da urina, 80% é da urina do neném. Então, aí foi uma época que ela tinha dado uma... Nem foi tanto, né? Foi um período, um curto período de deslize tempo. que fez a doutora abrir a agenda no sábado, né? Acho que várias vezes, umas 2, 3 vezes. Aí eu tinha esse líquido e quando o líquido está muito aumentado, o bebê mexe, mas chega a não tocar na parede do útero, que faz a mãe não perceber a movimentação do neném. E aí que mora o perigo, porque além do líquido aumentado, obviamente, né, que mostra um descontrole do diabetes, uma das melhores parâmetros de bem-estar do neném é a movimentação do bebê. Ou seja, eu não percebo, né? E aí por isso que eu sou tão rígida assim, né? Porque a gente sabe aonde pode levar, né? O diabetes é muito traiçoeiro. Não sente nada. Exatamente. Não sente nada. Eu fiquei bem assustada. Tanto que depois que eu fui, né, que aconteceu isso, eu entrei, a gente entrou numa dieta mesmo, que eu eliminei aí acho que uns 4 quilos, né, Verdade. doutora? Por aí. Verdade. Uns 4 quilos. Ah, meu amor. Me dá um pouquinho. Segura. Vou dar uma chupeta pra ela um pouquinho pra ver se... Ah lá, ela tá brava que a tia tirou o doce dela. Ela tá lembrando disso, tá vendo? Ela não verdade. gostou.
Ela ficou brava, Tirou a tadinha. batata frita com McFlurry. O milkshake. Bom, enfim, aí depois no final é mais difícil, a gente sente mais fome mesmo, é mais difícil controlar. Então a gente acabou antecipando um pouquinho, não prematuro, mas a gente não esperou as 40 semanas. E aí me conta um pouquinho do seu parto. Então, o meu parto, ele foi bem tranquilo, né? A única coisa que me assustou no comecinho, logo que tirou a Júlia, né? Foi que, acho que era uma pediatra que tava lá, não me recordo direito. Você lembra, uma senhorinha? Era uma senhorinha. E ela começou a aspirar a Júlia. E ela falou, eu já trago, já. E eu falei, meu Deus, tudo bem. Ela falou que ia levar para uma fisioterapeuta, que tinha uma técnica melhor, que ela estava tendo dificuldade na aspiração. Mas foi logo Assim que tirou. Foi logo no nascimento. Foi. É que eu fiquei prestando atenção na cirurgia, né? E eu não reparei, né, nessa hora. E ela falou que ia levar pra fisioterapeuta. Isso, porque eu acho que ela aspirou e viu que tava algum barulhinho. Ela falou, ó, já trago, vou levá-la aqui na fisioterapeuta. Só que foi coisa muito rápida. Ela levou e trouxe muito rápido. E tanto que ela falou, depois vai melhorar. Ok. E aí foi bem tranquilo o parto, a gente saiu de lá, a gente foi pro quarto depois de um tempo, né? Teve que esperar as 2 horas pro dedinho mexer lá, mas foi bem tranquilo. Vamos lembrar, né, que o parto foi escolha da Wisla, e a gente sempre respeita a vontade da mãe, seja parto normal, cesárea, ninguém é mais mãe, menos mãe, pelo tipo de parto. Exatamente. Né? Então, e só para deixar claro, não, que tem diabetes gestacional, não necessariamente tem indicação de ter parto cesárea, e isso ficou muito claro o tempo inteiro, e foi respeitado a vontade dos pais, né? Isso eu também, né? Bom, e aí foi isso. Bom, então o parto, a gente foi por aí, agora a gente vai para a parte que cabe à doutora aí. Vamos lá. Então vamos lá. Depois disso, quando que vocês ouviram pela primeira vez o barulhinho, essa rouquidão, esse barulhinho que ela fazia? Tá, então, a gente foi pro quarto, né? Ela ficou com a gente no quarto, eu amamentei ela ficou 1 dia e meio com a gente no quarto. E no segundo dia, foi uma enfermeira. No final do dia, do segundo dia, foi uma enfermeira para dar leite para ela. Eu não me lembro direito por que ela foi dar esse leite. Eu não sei se ela não tava mamando direito, não consigo me recordar. Foi um complemento. Isso, E aí ela pegou e falou, eu vou chamar a pediatra aqui, tá? Aí eu falei, tá, mas por quê? Porque a costela dela tava afundando muito. Tava com dificuldade respiratória. Isso. Aí eu falei, tudo bem. Chegava a ter muito ruído ainda, mas... Como que era? Era meio... forçava assim? Aqui as narinas, né, e o abdômen. Mas o barulho ainda era baixo. Isso. Foi ficando maior com o crescimento. Com o passar dos dias, o barulho aumentava. Mas nesse primeiro instante, ela levou por conta da dificuldade respiratória. Não foi nem tanto por conta do ruído Levou pra UTI que fazia. neonatal. Isso Exato. mesmo. E assim, foi... Já foi um choque. Não, foi meio que sofrido, porque o Lucas, ele tava no quarto com a gente. Foi bem no dia que ele foi visitar, né, a gente. E aí a médica veio, conversou comigo, com a gente, e falou, olha, a gente vai ter que levar ela pra UTI. E ali eu já me despedacei por inteiro, né? Eu falei, tá, como assim pra UTI? Porque até então não foi explicado direito, falou, só vou levar pra UTI. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu falei, não, tudo bem. Aí levaram ela pra UTI e logo depois a gente foi lá vê-la, né? Isso. Quer me dar um pouquinho? Calma. Tô vencendo. Eu quero ficar em pé. Pode ficar em pé um pouquinho com ela. Tem problema. Sim, acho que ela fica. E daí, assim, só falando um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, né? Esse barulhinho a gente chama de estridor. Isso. Pode acontecer em recém-nascido, mas a causa mais frequente é uma laringomalácia, que eu acho que foi isso que foi suspeitado no começo. Quando ela é muito leve, acaba só sendo expectante,
Mas quando o bebezinho começa a ter dificuldade respiratória, sim, tem que levar para UTI até para fazer todos os exames e avaliar adequadamente. E como que foi, assim, eles acabaram conversando com vocês sobre essa primeira suspeita de laringomalácia? Porque, assim, faz esse barulho porque tem um estreitamento aonde passa o ar. Isso. Quanto maior esse estreitamento, maior a dificuldade respiratória, e por isso que ela estava tendo esses sintomas de tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, entrando aqui nas costelas, é isso daí. Foi isso mesmo que eles falaram. E também ela precisou do banho de luz, né? Logo que a gente chegou lá na UTI, ela já estava no banho de luz, né? E foi exatamente isso que a doutora explicou agora, que eles passaram pra gente. E aí falaram que ela teria que ficar lá um tempo. Acho que uns 2 dias. Precisou de oxigênio? De colocar catéterzinho? No primeiro momento, não. Acho que foi depois de uns 3, 4 dias. Não, precisou. Nos De primeiros início? dias ela ficou no oxigênio, sim. É. Num grau baixo, segundo eles, eu não sei falar assim. Era 2, 3 litros no máximo, só com era cateterzinho. 2, Isso é só verdade. uma ajuda, mas ela chegou a ficar. Ela ficou, se eu não me engano, uns 4 dias com oxigênio. Aí depois eles foram tirando, pra ver se conseguia tirar da UTI, pelo menos pra semi-UTI, né? Mas ela chegou a tomar oxigênio, sim. E ela continuou se amamentando, você continuou amamentando ela nesse período ou não? Não, eu não consegui porque passaram a sonda nela. Ela ficou com sonda, né? Tanto que nós ficamos lá no hospital, nesse hospital, 13 dias. E ela foi alimentada por sonda. Isso daí é mais um indício que a dificuldade respiratória dela, a insuficiência respiratória, era importante. Então. Sim. Não, mas era bem visível mesmo, ela forçava bem. Não chegou a precisar de aparelho, mas você via que ela Tinha dificuldade. tinha bastante dificuldade. Exatamente. E eu mantinha contato com eles o tempo inteiro, né? E aí eu fui conversar com a Elisa, com as pediatras lá no consultório. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu fiz todos os exames nessa criança, na Júlia. Eu fui rever, eu falei, não tem nada. E a laringomalácia a gente não consegue visualizar no ultrassom, tá? E como que aparece, né, uma estrutura tão pequenininha, é um edema, é uma condição benigna, a princípio, né? Mas a gente fica, não né, cirúrgica. Não cirúrgica, exato, mas a gente fala, caramba, né, e como que foi acontecer, porque quando a gente cuida, a gente quer que todo mundo saia junto, né, todo mundo saia junto, todo mundo saia bem. É óbvio que eu sempre falei pra vocês dessa possibilidade, mas eu não pensava que fosse por isso, eu precisava, por causa do diabetes, eu falei, olha, o diabetes pode ser que faça uma insuficiência, um desconforto transitório no recém-nascido, que é muito comum no diabetes, principalmente quando, às vezes, descompensa. Então, todo dia quase eu mandava mensagem para eles para saber como que tava, porque você fica com o coração super apertado, né? Eu falava pro meu marido, ai meu Deus, será que não é o hospital que tá inventando coisa? Aí meu marido falava, Karina, pelo amor de Deus, coisa respiratória é super grave, pode broncoaspirar. Eu falei, mas ela tá com sonda? Tá com sonda. Ele falou, é isso aí, tem que fazer isso aí mesmo. Eu falei, ai meu Deus do céu, meu coração. Aí eu imaginava como e a que parte vocês respiratória estavam. é a principal coisa de descompensação, né? Porque eles têm um pulmão pequenininho, a capacidade respiratória é diminuída. Então, qualquer coisinha pode ficar muito grave. Sim. Mas aí eles indicaram o exame pra vocês, não foi isso? Isso. Bom, primeiro, acho que o baque, assim, maior também foi que eu saí do hospital, saí sem ela, né? Então aquilo acabou comigo, que eu tenho, assim, na minha memória, o dia que tava saindo de lá, certinho, até me emociona. Sem ela, né? Ah, é verdade. Sem ela, exatamente. Eu já passei por Então, isso. aquilo cortou meu coração, né? Uhum. Cortou. E aí, foi falado pra fazer a laringoscopia, né? Foi o Isso. primeiro exame que eles pediram. Foi feito, foi realizado a laringoscopia e não foi detectado nada. Tava tranquilo, não tinha nada, né? E aí?
O Não que entende é? nada Por o que que, tá causando é, isso? exatamente. E o Por que ela tem que estridor ficar muito aí? alto. Exatamente. E o estridor foi aumentando. Tanto que ela ficava no bercinho e as enfermeiras ficavam de longe e as enfermeiras falavam, meu Deus, tá muito alto. Todo mundo que chegava perto dela ficava com receio. Porque falava, essa menina vai engasgar. Entendeu? Todo mundo ficava com medo. Só que assim, até falei pra doutora Karina, eu falei, eu tô acostumada, eu sei que não vai acontecer nada pior, porque a gente ficou 13 dias lá no hospital, né, nesse hospital. E eu falei, calma, gente, tá, é o normal dela, né? Não é o normal de uma criança, mas pra ela tá sendo o normal. E aí foi feita a laringomalácia, não acusou nada. A laringoscopia. Isso, Laringoscopia. laringoscopia, desculpa. Que não acusou laringomalácia. Isso, exatamente. E aí ela foi ficando lá todo esse tempo, só em observação. Até então, estavam achando que era laringomalácia, só que ninguém tinha certeza de nada, né? Fazia inalaçãozinha com corticoide pra Chegou ver a se fazer diminuía a também. inflamação. Ela ficou processo 7 dias. inflamatório. Ela E ficou nada. 7 dias no corticoide e para ver se diminuía o estridor. Não diminuiu. Não diminuiu. E aí a gente ficava apreensivo, falou, tá, o que que é? Que ninguém consegue saber o que que é, não fala nada. E aí solicitaram outro exame, mais profundo que a laringo, é a A broncoscopia. broncoscopia. Isso. E depois de quanto tempo que foi feita a broncoscopia? Então, na verdade, foi solicitada a broncoscopia, só que o hospital não tinha o profissional. E isso, mais uma vez eu vou falar, já tinha 13 dias que nós estávamos lá. E aí nós decidimos fazer a transferência dela, né, de um hospital para o outro. E assim, foi quando a gente chegou no outro hospital, de imediato eles já solicitaram a broncoscopia, né? A gente chegou lá por volta de meio-dia e marcaram para as 14h30 a broncoscopia nela. Só que o otorrino, ele chegou lá e falou, olha, a gente viu aqui que ela já fez uma Laringoscopia. Isso. Então a gente não vai conseguir fazer a broncoscopia. A gente vai aguardar. Aí ela ficou no corticoide mais 5 dias, né? Porque eles tinham identificado uma lesãozinha em algum dos pontos nessa primeira laringoscopia. Aí ele achou prudente primeiro tratar essa lesãozinha, porque se passar o aparelho novamente, poderia aumentar a lesão. Isso. E aumentar o problema. Aí eles trataram primeiro essa lesão para depois voltar com a broncoscopia. Vem aqui. Tá. É. Que já era um sinal do cisto. Isso? Ainda não, Ainda ainda não não. tinha descoberto. A lesão Descobriu foi por causa da passagem Da da sonda. da sonda, isso. Isso. Que E é desse exame que foi feito. Da laringoscopia. Isso. Exatamente. Aí antes de chegar no cisto, eles acharam que podia ser até um pólipo. Isso. Mas aí na broncoscopia foi descoberto que não era o pólipo também e era um cisto, né? Isso mesmo. E aí que ninguém sabia se ia crescer, se ia aumentar, se ia diminuir e da Se onde era que uma era. mucosa, se era um líquido, se tinha veia, se não tinha. Então ela chegou aí pro centro cirúrgico, né? Mas quando eles identificaram o cisto, eles não abortaram, porque eles só não vão mexer sem saber o que é. Aí pediram mais exames para ver o que tinha dentro desse cisto. Sim, porque pode ter um conteúdo hemático, o Sim. sangue pode ter um muco, Pode pegar né? uma veia, alguma pode pegar coisa. alguma veia. É. Então é importante sempre fazer essa avaliação. E a indicação mudou completamente de um tratamento clínico, passou para um tratamento cirúrgico. Exatamente. Mas Né? era Mudou Pelo menos a completamente gente já sabia o que que estava era. acontecendo, né? O problema foi que até chegar a esse ponto já passou o quê? 20 dias isso, né? E eles... Assim, ela fez duas broncoscopias, né? E não sabiam o que era. Pra chegar e falar que era o cisto, ela foi pra sala de cirurgia, né? E aí não realizou a cirurgia, porque eles ficavam com receio, que foi isso que o Marcos falou, porque eles não sabiam o que era, que tinha... Eles estavam com medo de ter veia, na verdade, por isso que eles não mexeram, né? E isso já... Bem uns 20 dias mesmo. E já por foi quê? aí. Sabe por quê? Porque cisto em laringe é uma coisa muito rara em recém-nascido. Foi o que o doutor falou. Muito rara. Ele falou, ela tem um cisto, esse cisto é raro,
né? Esse tipo de cisto, ele falou que é o cisto na traqueia, né? Uhum. E aí foi quando eles falaram, a gente pode fazer a cirurgia. Eles falaram até de fazer a traqueostomia, né? Quando falou isso, eu falei, misericórdia, Deus, não. Foi tanta coisa que foi vindo, tanta informação, que eu falei, gente, não pode estar acontecendo isso, não vai ser nada disso, né? E aí, no final, falaram que era o cisto raro mesmo, na traqueia. E daí vem todo esse cuidado de pré-operatório, se vai mexer, se vai sangrar, se tem Isso. algum vaso. Aí no final optaram por dar alta para Júlia e fazer uma observação clínica. Foi quando você procurou o especialista que falaram que ia saber do que se tratava. Isso É que mesmo. ela começou a apresentar uma pequena melhora no estridor. Ainda tinha, mas estava o ruído bem mais baixo. Aí eles deram a Então, alta assim, e passaram para o chegou aí especialista. pro centro cirúrgico. Sim. E o que fez desistir da ideia de não operar naquele momento? O medo de acontecer alguma coisa pior? Exatamente. Ou foi isso Deus mesmo. colocando a mão e falando As assim, duas coisas, calma? Eu acho que as duas Então, coisas. Porque o cirurgião tá lá, ele tá pronto para agir. E ele chegou até o local. Alguma coisa falou, não mexe. Então Exatamente. ele abortou, não fez a cirurgia. E com isso ela começou a apresentar uma melhora no estridor. E eles deram alta e pediram acompanhamento fora, né? Aí em casa ela ficou ainda com uns 10 dias de estridor, mais ou menos. Por aí. Foi mais. Foi mais? Foi mais, eu acho que Não, ela saiu. Eu fui até pesquisar, assim, né? Eu falei assim, qual que é a incidência, qual que é a porcentagem de regressão espontânea de um cisto, né? Falei assim, que nem tem porcentagem, porque isso daí é uma coisa muito rara de acontecer. Dela, pelo que aconteceu, a gente acredita que ele deve ter rompido. Com certeza. Porque ela estava em casa, ainda a gente estava no período da noite, e a Luísa começou a sentir ela com falta de ar. Aí a gente já começou a se movimentar, se trocar, arrumar o Lucas para correr pro pronto-socorro. Só que nesse período da gente se arrumar para sair, ela começou a respirar normalmente, sem estridor, sem Sem forçar, nenhum sem barulho. nada. Sem nada. Fazia um surreal. pouquinho de barulho como se fosse catarro, né? Isso. E esse barulho ainda ficou uns 2 dias, mas a respiração 100% normal, como se tivesse ligado o botãozinho, outra criança. É, exatamente. Quando ela passou comigo no eco, porque assim, recebeu a alta, tinha um forame oval, um buraquinho, tudo os remanescentes aí, o que fica da vida fetal, né? Que é um buraquinho que passa sangue do átrio direito para o átrio esquerdo, fica esse buraquinho que a gente chama de forame oval, que ainda tem um fechamento anatômico dele funcional, que às vezes não é rápido assim, e o canal arterial. Quando a gente foi fazer o eco, já não tinha mais nada disso, Verdade. né? Ou tinha o forame oval tinha ficado? Não ficou, não. Nenhum, né? Não. Tinha sumido tudo, já tinha fechado tudo, daí eu só perguntei pra ela assim, que santo que você reza pra eu rezar também? Eu falei, minha oração foi forte, viu? Minha oração foi forte. A Júlia, na Meu verdade, Deus. ela teve Deus me muitas ouviu. orações a Olha. favor dela, viu? Com certeza ajudou bastante. Verdade. E pra gente tá, né, chegando aqui, graças a Deus, não teve que operar, o barulho parou, provavelmente o cisto rompeu, vocês ainda vão ter que fazer, provavelmente o exame para ver Isso. se realmente foi isso que aconteceu. Provavelmente não tem mais nada obstruindo a traqueia, porque senão teria barulho, né? Como se Uhum. fosse um apito, o ar desvia, né, e faz barulho. Mas, e nesse período todo, Marcos? Eu sei que a Winslow ficava o tempo inteiro com a Júlia no hospital. Sim. E você, como que você se sentiu, assim? Como foi pra você? Porque a gente sempre preocupa com a mãe, né? A Na gente verdade, a esquece do gente pai. não pensa muito, tem que agir, né? Porque eu tinha o Lucas também para cuidar, Uhum. tinha as coisas para correr atrás, tinha também dar um apoio para ela, né? Porque já tá passando por tudo isso. Então eu ficava na correria entre cuidar do Lucas, hospital, o Isla e fazer o máximo que eu conseguia. Mas fala assim, ó, você parou, você pensou, não. A gente ia agindo, Você que só pra onde viveu. precisava eu corria e não tive muito tempo assim para pensar, porque foi tudo muito rápido. Mesmo com os alertas que a senhora chegou a dar na gestação. Lógico, não esperava que ia acontecer tudo nem isso. Nem eu. Mas quando aconteceu,
E aí a pergunta que eu já fiz, mas eu vou fazer aqui pro povo saber, vem mais por aí? Ou acabou? Ficou aqui na Júlia? Eu acho que o susto já passou, depende da mãe. E aí, eles estão ouvindo isso? Você tá ouvindo? Não sei, gente, não sei. E pelas contas, se produzir nesse momento, vai nascer no mesmo período que a Júlia. Exatamente. Ai, Isso mesmo. Assim, gente, essa história a gente quis trazer para vocês que estão escutando a gente no podcast, porque é uma história muito bonita de uma gravidez que começou tranquila, sem nada muito fora do normal e teve um desfecho que não foi o esperado, mas que teve essa superação aí, assim, eu sou muito crente e daí eu falei assim, que acho que sempre tem a mão de Deus também Com certeza. na oração, então a fé, tudo. Move montanhas? Move. Com certeza. Os Com próprios certeza. médicos, né, não ficaram sem entender muito. Falou, como assim, tá? Ficou todo esse tempo aqui e ela vai sair sem nenhuma ação da medicina? Exatamente. Então eles próprios acharam tudo novo também, né? Porque o normal seria o quê? Ter a ração, resolve o problema, ela sai. Mas não, ela foi resolvendo por conta própria e tá aqui, dentro dela. Eu acho muito, Graças muito a bonita Deus. essas histórias. Sempre falo pra Karina, falei assim, não. E a gente não pode. A gente sempre traz histórias, né? Algumas não tão felizes, o final feliz, como a gente gostaria que fosse, mas em compensação a gente traz muitas outras com um final muito feliz, que nem a de vocês. E o Graças que eu a acho Deus. mais interessante de toda essa história, além de ser uma história de superação, tudo, é uma coisa que eu sempre costumo falar. Na hora que a gente tem filho, o imponderável toma conta da nossa vida. Então, assim, a gente planejou que íamos ficar 2 dias no hospital, 3 no máximo, prorrogando a alta, no máximo um desconforto, e de repente foram 27 dias de hospital. Tanto que a Wisla nem conseguiu ir na consulta pós-parto, né? A gente tentava resolver as coisas por WhatsApp. Depois ela foi, obviamente que não existe consulta por WhatsApp, Verdade. mas foi bem, né? Foi inesperado. E é isso. A gente planeja um monte de coisa, né? A gente quer planejar a profissão, a gente quer planejar o olho, a gente quer planejar o cabelo. E, gente, a gente não planeja. A gente pode dar o nosso melhor, que é fazer o pré-natal, é se cuidar para que evita uma série de coisas, né? Mas É o que eu falo, né? O meu puerpério, ele foi todo dentro da UTI, né? Ele foi todinho dentro da UTI. Eu vivi coisas lá dentro que só eu e Deus sabe, né? Então, foi assim, foi bem complicado. Mas é o que eu falo também, graças a Deus passou, né? Fica a história, né? É um grande aprendizado, Exatamente. né? Porque são tantas coisas que você nunca imagina passar, e quando passa você acaba também aprendendo muita coisa com isso. Com certeza. E se vocês fossem deixar uma mensagem para quem tá vendo a gente? O que vocês acham assim que... Eu acho que, assim, a gente nunca espera, né, que aconteça com a gente. E, assim, para quem tá passando por isso ou por algo parecido, a mensagem que eu deixo é que acredite muito, tenha muita fé, né, que as coisas, elas vão dar certo, né. O que eu falo pro Marcos, aconteceu é porque tinha que acontecer, né, e eu falo, tenha muita fé, acredite muito em Deus, né, que as coisas vão passar. É isso. Eu acho que faço as palavras da Wisla também. A gente tem muita sorte, né? A gente tem casal nota 10. 1000, né? É verdade. Gente, muito, muito obrigado por vocês virem e ter compartilhado essa história aí bonita, né? E que as pessoas possam assistir, levar a história de vocês adiante com toda essa Nós que força, essa fé. agradecemos.
E entender, né, Isla, que a gente se culpa, não é? No começo, muitas vezes, pela diabetes, eu falei, Isla, eu mandava mensagem várias vezes pra ela. Isla, isso não tem nada a ver com diabetes. Verdade. Eu fazia questão de falar, porque eu sabia que isso estava na cabeça dela. Uhum, exatamente. E muitas vezes, gente, acontece coisas alheias a qualquer ato nosso. E eu né? acho também uma coisa interessante pra gente falar, e que você pode até falar pra gente isso, como é bom você ter um companheiro que te dá todo o apoio pra você viver isso, né? Pra você estar lá disponível, pra você poder zelar, estar junto lá com a sua filha no momento que ela precisa. Se a gente não tiver apoio, né, não vai pra frente, assim, você se sente sozinha. Não tenho nem o que falar dele, ou melhor, tenho muito a dizer, né, muito a agradecer. Assim, o Marcos, ele foi um parceirão, né, ele é um super pai, um super esposo, me apoiou muito, né, durante todo esse tempo que aconteceu isso. E assim, não tenho o que falar. Ai, que bonitinho. Gente, eles são lindos, tá? A gente agradece demais a presença de vocês aqui. Então, quem quiser assistir o episódio inteiro, nos sigam nas redes sociais, babystar.sg. E também o nosso podcast fica disponível, Virou a Lua, tanto no Spotify quanto no YouTube. Quer deixar seu contato também, ou da rede social? Pode ser o isla.duenhas, né? Eu quero agradecer também, tá? Doutora Karina, doutora Maria Elisa, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, doutora Karina, excepcional. Muito obrigada por todo o apoio, de verdade mesmo. E a doutora Karina já tá preparada pro próximo parto? A gente sempre tá, né? Eu cuido por um período, depois é com vocês, né? A gente continua cuidando, né? Sempre que a gente pode, mas assim, a gente é parte boa, né? A gente se preocupa, a gente fica, às vezes não dorme pensando, meu Deus, pode acontecer a qualquer momento, mas assim, é por um período curto de tempo. Uhum. E aí depois criar, minha filha, 30, 40, 50 anos, a gente tá achando que é um bebezinho, vai ter trabalho, então assim, gente, até o próximo. Até mais, sigam a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.